Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça 8h36. Revista Justiça. Debate. A reforma tributária continuará em destaque ao longo do ano de 2024, 2025 e por muito mais anos. Mesmo após a sua promulgação em dezembro de 2023, o processo de regulamentação de vários aspectos do texto, como alíquotas, regimes especiais, definições específicas, ainda será um desafio. Então vamos entender essas mudanças com as presenças dos nossos convidados. Começo agradecendo a doutora Adassa Laís de Souza Santana, professora doutora e pós-doutoranda em Direito Tributário, que possui especialização em Direito Tributário e Finanças Públicas pela Escola da Administração Fazendária. Doutora Adassa, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Bom dia a todos. Também está conosco o doutor Jansen Murayama, consultor tributário, graduado em Direito e Ciências Contábeis. Ele é mestre em Direito Tributário, além de autor e coordenador de livros e artigos científico-tributários. Professor, bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Estou à disposição. Está conosco também o doutor Júlio Queiroz, advogado, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Professor Júlio, bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Sempre bom estar aqui. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Sempre bom debater a reforma tributária na Rádio Justiça. E conosco está também o nosso decano, professor do Mercado Financeiro da UNB, Dr. César Bergo, decano sempre no bom sentido da experiência, da vivência e da sabedoria. Dr. César, bom dia. Não tenha dúvida, Sérgio, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez e realmente conversar sobre esse assunto tão importante, não só para as empresas, como para as famílias também. Vou começar com o senhor mesmo. O senhor esteve pela Europa nos últimos meses. E esse assunto da reforma tributária brasileira repercutiu por lá? Não tenha dúvida, né? São dois assuntos muito importantes, não só a reforma, como o arcabouço fiscal também. Então, o equilíbrio das finanças públicas é fundamental para que um país possa se desenvolver. É lógico que existe um país que quer crescer, moderno, existe ainda aquelas questões que vão ser discutidas, que a gente chama dos esqueletos dos armários, né? Que tem que ser tirados. Então, não tenha dúvida que 30 anos de discussão, realmente o Congresso foi muito ágil nessa aprovação da reforma tributária e está sendo muito útil, sobretudo para a captação de investimentos, porque cria um ambiente de negócio bem mais tranquilo e a questão jurídica também acaba sendo, de alguma forma, equacionada na questão tributária. O meio acadêmico europeu, que o senhor convive também, o que eles falam? Vai dar certo, não vai? Não, eles são curiosos, né? Eles já têm uma experiência muito antiga com a questão do tributo sobre consumo, né? A França, Portugal, né? A gente andou conversando com muitos economistas, mas não tem a dúvida que eles estão olhando com certa apreensão, porque a nossa reforma ela foi tropicalizada, né? Então, eu diria que ela é um bom início, mas lá eles têm o hábito apenas de um imposto só. Aqui nós estamos criando algumas questões que vão ter que ser bastante analisadas, regulamentadas e, obviamente, avaliadas. Porque nós temos um projeto que não é de curto prazo, né? Você tem 10 anos aí para implementação, depois mais não sei quantos anos aí para a segunda etapa, né? Chega quase a 30 anos. Então, eu até brinquei lá com eles, eu não vou estar aí para ver essa reforma, mas eu posso garantir para vocês que existe uma boa intenção por parte dos congressistas e do país de implementá-la. E para o senhor, doutor Jansen, estávamos conversando aqui fora do ar, o senhor está falando que é um marco histórico, então, sim, né? Sim, é um momento histórico. Desde a Constituição de 88 a gente não tem uma reforma tributária de verdade, e essa eu diria que a gente teve muitos retalhos, né, na Constituição, muitas legislações que alteraram o sistema tributário, mas não uma reforma tributária de verdade. E essa reforma é muito bonita, eu costumo dizer isso para as pessoas, porque ela traz princípios modernos, ela traz princípio da simplicidade. Nosso sistema tributário é muito complexo. Ela traz o princípio da cooperação. O fisco não pode ser mais visto como um inimigo do contribuinte. Então, as grandes empresas elas querem atuar junto com o fisco para estabelecer até parâmetros de fiscalização. Ela traz um princípio também muito importante, que é o princípio do meio ambiente, aliado às práticas internacionais mais modernas. E ela tem um olhar atento para três grandes valores, né? A Zona Franca de Manaus, que é uma zona que sempre precisa ser incentivada. Tem um olhar atento também para as
pequenas empresas de pequeno porte também, que são empresas que geram muito emprego e precisam ser olhadas, e para as mulheres também. Ela tem um olhar muito atento, muito bonito para as mulheres, trazendo, inclusive, uma possibilidade de avaliação quinquenal de determinados regimes diferenciados, que a gente vai falar aqui. E um dos fatores para essa análise é justamente se aquela diferenciação, aquele regime diferenciado está sendo usado como critério para diminuir a desigualdade entre gêneros. Doutora Adassa, reforma tributária, acredito que a senhora já trabalhou muito e vai trabalhar muito mais ainda, né, com essa reforma tributária. Qual a sua primeira impressão para começarmos essa conversa? Eu considero que mais do que um marco, porque um marco já é muita coisa, né? Representa uma mudança cultural. Um marco é um momento, né? Mas eu estou falando de um processo. É um marco, mas ela é um processo. E aí, esse processo, ele envolve não só a mudança da base da tributação, porque a gente vai ter que repensar essas bases. Falar sobre tributação sobre o consumo de forma genérica é legal, mas assim, são muitas bases e muitas operações que a gente vai precisar entender como elas vão ser ou não tributadas, porque isso vai interferir na vida do contribuinte, do empresário, das famílias, da própria arrecadação do Estado, da questão federativa. Mas junto com isso vem essa mudança cultural, essa mudança. Esses dias eu estava dando uma palestra e aí uma colega falou assim, é uma mudança de mindset, é isso, é uma mudança de mindset da administração tributária. E aqui eu não estou usando fisco, eu estou usando administração tributária, porque a gente não pode mais, no momento em que a gente vive, ter um fisco e um contribuinte. Somos cidadãos. Todos somos cidadãos. E nós temos uma administração tributária que cuida dos tributos. Essa é a grande mudança que a reforma traz. Essa questão da cooperação é pensarmos que todos somos cidadãos, inclusive quem está fiscalizando. E isso muda a forma como a gente pensa essa aproximação entre aquele que paga o tributo e aquele que fiscaliza o tributo. A gente fica com essa sensação, até como patriota, né, vamos dizer assim, como contribuinte, mas sempre ficamos com receio sobre como os recursos serão utilizados. Corrupção sempre deixa a pessoa meio assim, é igual a Previdência Social, né? As pessoas não pensam, não vou pagar, não vou recolher, mas lá na frente vai precisar, né, doutora Radassa? Com certeza. A gente entender que ser cidadão é contribuir para o Estado. E a gente precisa de uma administração tributária que arrecade de forma justa, que dê transparência, que tenha um sistema que o contribuinte, que aquele cidadão consiga entender, porque talvez a maior dificuldade do nosso sistema tributário é porque a gente fala para um grupo de pessoas, né? Todo mundo aqui é doutor, pós-doutor, mas a gente tem um grupo de pessoas que precisam entender e que também contribui para o sistema. E eu acho que essa questão da simplicidade é a gente alcançar todos nesse âmago, né? Nessa questão do coração, assim. Todos nós precisamos contribuir, todos nós contribuímos para essa construção. E ontem nós tivemos, por exemplo, na Câmara, uma discussão sobre o imposto de renda, né? Então, já tinha tido uma aprovação, mas a outra reforma de imposto de renda que teve de lei era muito mais complexa, e a de ontem foi só para a questão de faixa de isenção. E aí discute só o quanto que a gente vai isentar, mas a gente precisa entender que tudo isso repercute nas políticas públicas, que voltam para a sociedade, que voltam para a mulher, para a criança, para o idoso. Então, assim, essa questão do equilíbrio das finanças, ela precisa ser muito bem discutida. Não há mais espaço para fazer discurso de garganta. A gente precisa viver o nosso país e entender que a efetividade das políticas públicas depende, sim, de uma gestão, mas depende de uma arrecadação também justa. Professor Jules, o senhor convive ainda com a reforma tributária, né? E lá na Câmara dos Deputados, o que o senhor pode trazer sobre como foi e como vai ser? Bem, é interessante, foi uma reforma das mais complexas de se realizar. Eu sempre falava que a reforma tributária é muito mais complexa do que, por exemplo, a reforma da Previdência. Com certeza. A reforma da Previdência, ela contrapõe o interesse do Estado e das empresas e o interesse do segurado. A
Reforma tributária contrapõe interesse de consumidores com empresas, de empresas com o Estado, do Estado dentro de si. Então é uma composição de interesse muito complexa que eu achava muito difícil que se materializasse numa reforma prática. Foi materializado numa reforma prática profunda, extremamente profunda. Eu brinco que o Dr. Jansen tem razão nesse ponto. A gente vai comemorar agora, dia 25 de março, o dia da Constituição. E esse 25 de março é interessante porque é uma nova Constituição. O Dr. Radassa colocou muito bem. A gente tem que mudar a nossa cabeça. Essa não é mais a Constituição que foi aprovada em 88, que era, para usar uma expressão aqui, tributária da emenda 1865. É uma Constituição, é algo completamente novo nos últimos 60 anos. Então o desafio agora é implementar essa reforma. E aí a gente tem 19 grupos de trabalho, 19 temas de regulamentação, temas extremamente complexos, que tem que ser aprovados em um espaço de tempo pequeno, e depois disso aí a gente vai chegar no desafio grande, que é a implementação. O Dr. Jansen falou do princípio da cooperação entre o contribuinte e o fisco, mas eu acho que o grande desafio vai ser a cooperação do fisco com o fisco. Porque explica isso pra gente. O que acontece? A gente tem uma noção clássica de competência tributária, como cada ente tem sua competência, legisla do jeito que quer, administra do jeito que quer. Agora a gente tem tributos de competência compartilhada entre os 3 níveis federativos. Eles vão ter que se entender. Eles vão ter que se entender de alguma maneira. Não é? A cooperação federativa está na Constituição, desde o seu texto original, mas agora é um princípio específico voltado para o sistema tributário. Então agora eu penso que União, Estados e municípios vão ter que se entender antes de poder impor obrigações ao contribuinte. E esse é o grande desafio da tributação. Como é que vai funcionar a gestão tributária desses tributos compartilhados? Doutor César Bergo, o desafio é muito grande pela frente, né? Eu estou vendo todos falarem aqui, né? Mas do ponto de vista econômico, a gente tem 2 agentes, as famílias e as empresas. As empresas produzem, as famílias consomem. E entra o terceiro agente, que é o governo, que é os impostos, né? E não tenha dúvida que você gerando uma carga tributária excessiva, você vai mexer nesses 2 segmentos, tanto das empresas como das famílias, né? Então você tem do lado a demanda e tem do outro lado a oferta, né? As famílias representam a demanda e as empresas as ofertas. Então é preciso calibrar bastante aí nesse ente do governo, que foi entrado aqui no âmbito municipal, estadual, federal, porque não tenha dúvida que uma carga excessiva de impostos vai gerar repercussão econômica e uma repercussão que ninguém deseja. Vai ficar grande para o consumidor, porque o preço do produto é repassado para o consumidor, né? Não adianta você aumentei os impostos das empresas, vai aumentar do consumidor. Ou seja, em última instância, quem paga, né? A gente costuma dizer em economia que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? E não tenha dúvida que ele vai sentir isso. Agora, no âmbito do governo, ele tem que prestar serviços, né? Foi colocado aqui saúde, segurança, educação, entre outros. Eu estou só mencionando. Então é preciso recursos. Então, não tenha dúvida que aquele grande discurso que o cobertor é curto, é verdade. O país não é um país que tem dinheiro sobrando. Então tem que ter eficiência. E existe o artigo da Constituição que tem um termo lá que diz economicidade. E às vezes a pessoa esquece essa palavrinha que é importantíssima. Que todo projeto apresentado tem que dar retorno. Eu trabalho na área financeira, muitas vezes já sentei diante de órgão público e falo, não, isso é a fundo perdido. Para mim não existe fundo perdido. Tudo tem que dar retorno, seja social, seja político, seja econômico. Então é importante que tenha essa noção, que o cidadão saiba disso, né? Que ele tenha cidadania, que o governo possa fazer o custeio, porque o país é pobre, precisa realmente de uma classe que passa fome ainda, né? Então é preciso sim olhar com muita atenção a gestão financeira e a gestão tributária, né? Do ponto de vista das empresas, vai haver uma economia muito grande, porque hoje se gasta horrores com contratação. Não é tão bom para os advogados, né? Mas, exato, contrata, porque a gente sabe disso. Agora mesmo, quando o governo tributou os offshores, né, os fundos exclusivos, eu alertei, né? Porque eles têm opção, né? Agora o pobre não tem. O pobre não tem um advogado para orientar a tributação. Então, essa reforma é importante. Mas, da minha visão, a reforma também de renda é tão importante quanto. Porque nós temos um patrimonialismo no Brasil que é uma coisa incrível. Vocês não fazem ideia como tem pessoas que economicamente são milionárias e financeiramente estão quebradas.
tem patrimônio, mas então precisa organizar tudo isso. E agora mesmo, vindo para cá, eu estava vendo a manchete do Valor Econômico, dizendo que já aumentou em 40% a demanda para a questão dos impostos de doação, sobre a pretensão de fazer algum tipo de mudança. Então você vê como é muito sensível. Então, levando essa questão a longo, ou seja, é preciso rapidez, sim, são 19 grupos de trabalho e tal, mas precisa facilitar, né, entrar a questão da simplificação, né, que é fundamental. Mas o que eu mais gostei na reforma como um todo é porque as cadeias produtivas vão ser beneficiadas, porque você paga imposto em várias cadeias, né? Então isso praticamente vai melhorar bastante o fluxo de produtos, né? A questão do frete, como você bem colocou, né? Eu acho que tudo isso aí faz com que a gente possa ter cidadania. E para o país, não tenha dúvida que isso é muito importante. Doutor Jansen, frete e tributo são as preocupações do empresário? Como é que funciona isso quando o empresário o procura para uma assessoria sobre os custos? Então, atualmente, quando a gente faz um planejamento tributário, quando a gente presta consultoria, é triste, mas a gente vê que a grande preocupação do empresário é saber fazer uma equação de frete versus tributo. Qual é o estado que é melhor ele montar um centro de distribuição e levar em consideração qual é o principal mercado consumidor dele. E ele vai ele define onde é que vai estar um centro de distribuição em função da tributação e do frete. Né? E aí ele vai pegar vai tentar otimizar esses dois custos. Quando, na verdade, a gente sabe que essa tributação deveria ser igual, né, em todos os estados. E não deveria ser um critério para você definir onde é que você vai montar um estabelecimento ou não. E aí, isso a reforma, né, em princípio, ela vem a eliminar, porque ela estabelece uma alíquota única, ela cria um IVA dual, né, que na verdade é um IVA único, mas com 2 tributos, né, com o IBS e com a CBS. E aí esse problema de que a tributação ela não vai ser mais um fator de decisão de estabelecimento do seu negócio. Né? Isso tudo em tese, né? Vamos ver vamos torcer para que quando a regulamentação vier que dê certo nesse sentido. Doutora Dassa, estamos no mês da mulher e recentemente recebi aqui convidadas que estavam falando até dos impostos para os produtos femininos, né? A linha Pink, né, que eles falam, né, sobre a linha Pink, falando até que um absorvente íntimo é cobrado o imposto de um perfume, algo parecido. Tivemos algum avanço nessa questão até social dessa reforma tributária para a mulher? A reforma trouxe alguma coisa relacionada a isso, mas eu vou voltar um ponto sobre o que o Jansen falou, a questão de a empresa utilizar quais são os benefícios fiscais para estar ou não dentro de determinada região. E aí, nós teremos um desafio na regulamentação e na construção desse novo Brasil, porque percebe que a reforma tributária, ela impacta na construção do país no contexto de desenvolvimento. Então, a reforma tributária significa um novo Brasil. Sem guerra fiscal? Aí é a grande questão. Quando a gente fala de guerra fiscal, a gente usa um termo muito pejorativo, porque nós fomos muito machucados ao longo dos anos quando a gente falou do termo guerra fiscal. E em uma das discussões, Rules, eu ouvi um governador falando assim, guerra fiscal não adianta mais, todo mundo usa. Todo mundo usa, então não adianta mais para mim, né? Porque todo mundo usa, então... E qual é a grande questão? O Brasil, ele aprendeu a crescer e a se desenvolver a partir desse mecanismo, porque havia ainda na Constituição um mecanismo que fala que o tributo, os estados eles podem se desenvolver regionalmente, de forma regional, e para esse desenvolvimento regional a gente pode usar a tributação. Então, a gente tem esse mecanismo na Constituição. A reforma tributária do ano passado vem e elimina, não revoga esse artigo, mas elimina a possibilidade de usar os tributos incidentes sobre o consumo, no caso IBS e CBS, IBS, né, na questão federativa, para benefícios fiscais. E agora? Como que os estados vão atrair investimento para suas respectivas regiões? Então, assim, eu não estou falando que é bom ou que é ruim. Eu estou falando que existe um desafio, não só sobre a regulamentação, mas como você vai trazer desenvolvimento para a sua região, considerando que você sempre fez de uma forma e agora você vai ter que fazer de outra. Então, os estados e municípios têm aí 8 anos
talvez menos, porque você precisa pensar uma política, né, de desenvolvimento. E o país como um todo precisa pensar de cooperação e etc., porque eles vão ter fundos de compensação para essas perdas do uso dos benefícios fiscais, mas não necessariamente isso vai ser usado diretamente como injetando dinheiro na empresa. Então, o empresário que usava o benefício fiscal para ir para uma determinada região e criar empregabilidade ali, não vai ter mais esse contexto. Teremos aquela concentração nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro? Então, aí, será que as empresas vão querer ficar em Mato Grosso ou em Goiás? Será que elas vão voltar para São Paulo? E aí tem um outro elemento, que aí a gente estava falando de Europa, e aí eu vou colocar na mesa. O mundo não tem mais fronteiras. O que a gente está fazendo aqui, que é, né, falando sobre um tema e que antes estava restrito ao nosso país, por uma questão de tecnologia, hoje pode estar sendo ouvido no Japão. Japão não, eles devem estar dormindo, né? em algum outro país, em Portugal ou na França, enfim, ou nos Estados Unidos. Eles vão estar dormindo também. Mas a questão é, nós não temos mais fronteiras. E o mundo não está mais olhando para a cadeia produtiva somente. Porque mudou a forma de consumo. Quando a gente fala de economia digital. A cadeia produtiva não envolve mais só o processo de construção de um equipamento. Envolve muito mais a inteligência por trás da construção desse equipamento. E essas bases precisam ser pensadas na regulamentação. Então, são muitos elementos que a gente precisa trabalhar. Eu não quero trazer tantos pontos assim, mas a gente precisa discutir sobre muitas coisas e os nossos desafios não são pequenos, mas a mudança que essa reforma tributária trouxe é profunda, ela é profunda, e ela tem a capacidade de mudar o Estado do Brasil no conceito de desenvolvimento, de dar uma catapulta para o desenvolvimento. Mas ela tem essa possibilidade tanto para fazer com que cresçamos, mas ela também pode fazer com que a gente não cresça. Então tem que ter muito cuidado nessa regulamentação. Um minutinho, doutor César Bergo, para comentar. Não, eu acho interessante essa colocação, mas o Brasil tem muito diferencial. A reforma tributária é apenas uma. O francês, o alemão, ele olha para nós como um potencial de energia. No mundo não tem isso. É lógico que a gente tem que tratar disso, né? Nós estamos vendo as discussões aí, mas é muito mais importante você ter um ambiente de negócio tranquilo, que a reforma tributária nos dá isso, mas nós temos muito mais. E usar esses diferenciais de celeiro do mundo, né? Tecnologia para produção de alimentos, né? Porque as pessoas não vão deixar de comer. Isso aí pode ficar tranquilo. Pode inventar equipamento eletrônico, daqui a pouquinho vai para a Lua, vai para não sei aonde, mas vão continuar comendo. E o Brasil ele tem esse potencial. E eu vejo com essa situação, você não pode prejudicar com a reforma tributária a área de agronegócio, né? Tem que se discutir a questão de serviços também, né? Está muito em discussão, que hoje paga uma determinada alíquota, como é que vai ficar, né? Mas não tenha dúvida de que o mundo olha para nós com carinho hoje. Eu tenho contato com os investidores, estou trazendo investimento e eu vejo isso, né? Brilha os olhos. E o Brasil, né? Porque elas estão com dificuldade. Na Europa tem carência de tudo quanto é tipo na questão do meio ambiente. Nós temos aqui um mundo ainda pela frente para a gente poder desenvolver. E isso ajuda a gente. Então, ambiente de negócio tranquilo, reforma tributária, não tenha dúvida, né? Eu sou um otimista incorrigível, mas eu acho que o Brasil realmente oferece ao mundo condições para que a gente possa crescer dentro dessa linha, né? Sim. Não só a reforma tributária, mas no geral. Vamos fazer um intervalo nesse debate que você pode acompanhar ao vivo também pelo YouTube da Rádio Justiça a respeito da reforma tributária. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça. Agora 9h04. Revista Justiça. Debate.
Reforma tributária, o tema do nosso debate de hoje. Vamos para a nossa segunda parte. Estamos aqui com os nossos convidados e você pode nos acompanhar também com um vídeo aqui do estúdio pelo YouTube da Rádio Justiça. Está conosco a professora Adassa Laís de Souza Santana, professora doutora, pós-doutoranda em Direito Tributário, também o doutor Jansi Murayama, consultor tributário, graduado em Direito e Ciências Contábeis, doutor Júlio Queiroz, advogado, doutor em Direito Econômico e ainda o professor de Mercado Financeiro da UNB, doutor César Bergo. Doutor Júlio, vamos deixar claro para o nosso ouvinte, afinal, como vai ficar essa tributação com a reforma tributária? Serviços versus indústria, como é que ficou? Vamos lá, para o nosso ouvinte compreender como é que vai ser a composição agora da tributação do consumo. Eu vou ter em âmbito federal a CBS, né, que é a alíquota fixada pela União, vou ter em âmbito municipal e estadual o IBS, vai ter a alíquota de cada estado, vai ter a alíquota de cada município e a soma disso tudo vai ser contribuição, vai ser o total da contribuição do cidadão nas operações do consumo. E a gente vai ter a chamada alíquota de referência, que é fixada por resolução do Senado, para orientar quanto seria mais ou menos a alíquota de cada ente, para que ele mantenha a sua arrecadação tributária pré-reforma. Então, a gente discutia aqui durante o intervalo que essa alíquota hoje, somando tudo, daria em torno de 27,5%, que é um IVA razoavelmente alto, mas tem algumas complexidades que se envolvem. Então, primeira complexidade, o impacto dos regimes especiais. Né? A ideia, um IVA ideal, ele tem a base ampla e uma alíquota única. Só que a gente teve a opção de fazer uma pequena seletividade, algumas dezenas de regimes especiais para combustível, para produtos de saúde menstrual, para dispositivos médicos, para alimentos. Então, que tem redução de 60%. Alguns serviços intelectuais têm redução de 30%. O ProUni tem redução de 100% na CBS. Então, a gente tem alguns regimes que podem influenciar um pouco essa alíquota para cima. E outro elemento é que cada ente tem que manter a sua arrecadação. Então, não é os entes em abstrato considerados. Então, a alíquota de referência vai ter que considerar a realidade arrecadatória de cada ente, né? Do estado de São Paulo, do estado do Mato Grosso, do município de Mossoró, do município de Fortaleza. Então, há essa complexidade na fixação dessa alíquota e, ao mesmo tempo, quando a gente começar a transição com as alíquotas teste, a gente vai ter que fazer o teste também de se aumentou a carga tributária global do país, é a chamada trava de carga tributária. Porque se a gente aumentar a carga tributária, tem que haver redução na alíquota de referência proporcional. Então, a fixação dessa alíquota vai ser um processo muito complexo, muito dialógico, tá? Que vai gerar muita reclamação, tanto do lado da administração tributária quanto do lado dos contribuintes, sem falar que se colocou aqui também no intervalo, do impacto que isso vai ter nos serviços, né? Que a maioria dos serviços vai subir de uma carga tributária de 5% para uma carga tributária de 27,5%, praticamente sem créditos a aproveitar, né? Que o crédito do serviço, em geral, é papel. E nem isso agora, porque agora tudo é digital. Então, a gente vai ter, inclusive em serviços essenciais, como saúde e educação, embora estejam em regimes especiais, a gente vai ter um aumento de tributação sobre os serviços, que vai gerar uma grita nos contribuintes, com certeza. Isso para quando? Vai começar a transição, salvo engano, em 2026 com a alíquota teste, né? E ela vai subindo, a CBS já, salvo engano, em 2027 já começa a ser aplicada, e 2032 o IBS. Então a gente vai ter uma transição aí de praticamente 10 anos para instituir o sistema e depois uma transição de 50 anos na distribuição de receitas. Doutor César Bergo, o que teremos do serviço daqui para frente, então, com essa reforma? Existe uma incógnita, né, com relação a exatamente isso, porque eu acredito particularmente que, de fato, vai haver um aumento de impostos para a área de serviço, mas nada que não possa ser administrado, né? Agora, de qualquer forma, como foi bem lembrado, vai doer no bolso do consumidor, né? Porque vai ser repassado. Então, haverá um aumento na questão de serviço, que já é difícil hoje, né? A gente vê a dificuldade, né? Não tenha dúvida. A gente tem um dentista, tem o médico, né? O advogado, né? O advogado, né? O economista, né? Mas todos nós temos que, como bem foi colocado aqui também, dar a nossa contribuição. Então, ter paciência, né? Fazer as análises. Vai ter que ter muita discussão, né? A gente sabe que muita água vai passar por debaixo dessa ponte ainda, mas não tenha dúvida que eu vejo que vai haver algumas necessidades de intervenção, né? E também trabalhar um pouco com relação aos lobbies, né? Que a gente sabe que tem muito lobby, né? E sobretudo nesses regimes diferenciados, né? Então não tenha dúvida que eu acho que vai ser um grande processo e
ao contrário da gente estar colocando para 10 anos a implementação, a discussão vai ser muito curta. O prazo para discussão é muito curto, diante do volume, né, de situações que vão ter que ser analisadas. O que vai acontecer é o governo manda as propostas de regulamentação e passa de novo pelo Congresso, é isso, Júlia? É isso, professora? É exatamente isso. Assim, quando a gente traz a questão da regulamentação, a gente vai ter... Eu não acredito muito que a gente vai conseguir ter todas as leis regulamentares aprovadas aí até junho. Tá? Tem 180 dias para mandar as leis, não necessariamente vai aprovar tudo isso, até porque a gente está no ano eleitoral e etc, etc. Mas esse ano é o ano dos nossos ouvintes se apropriarem do texto da reforma. Então, você é contador, você é economista, você é advogado, você precisa se apropriar. Você está trabalhando dentro da área de saúde, ou etc., dentro das áreas específicas, as áreas precisam se apropriar do texto e entender como elas podem e devem ser regulamentadas. Por quê? Porque esse ano é o ano de vocês discutirem isso, porque provavelmente ou no final desse ano ou no ano que vem, todas essas leis vão estar sendo aprovadas. A discussão delas é porque elas estão sendo elaboradas dentro do executivo. Só que quem faz lei é o legislativo. Então, assim, nós podemos aqui pensar uma minuta, né, de proposta e pedir para que algum parlamentar assine, etc. E aí, né, e o executivo pode mandar leis, mas essa lei vai tramitar normalmente na casa. E falando de uma lei que vai regulamentar setores da reforma tributária, é improvável que ela passe incólume. Então, necessariamente, haverá discussão, e muita discussão, e é bom que se tenha, sobre os temas que vão ser trazidos do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Então, quando chegar no Legislativo, é que o jogo começa. Se eu puder fazer uma contribuição, professora Daça, e vai ser no Legislativo que vai ter um respiro de sociedade civil. Claro. Porque esses grupos de trabalho são todos formados por representantes da administração tributária. Então, o representante do setor produtivo, representantes da academia, representantes de conselhos profissionais, vão todos, professores, vão todos mostrar sua opinião no Congresso. Né? E a professora Daça convidou os colegas contadores, advogados a se apropriar da reforma. Queria sugerir, na página da Consultoria Legislativa da Câmara, a gente tem um resumo da reforma tributária, tá? E um quadro comparativo do texto original da Constituição e do texto da reforma tributária, com destaques para a vigência de cada um. Então, o colega que quiser estudar a reforma tributária, a página da Consultoria Legislativa é um bom começo, tá? Aqui tem um resumo bastante interessante sobre a matéria. Doutor Jansen, já está com o livro engatilhado já para falar sobre isso? O senhor é autor de livros, né? Até já participou aqui falando sobre livros do direito tributário. Então, não tem nada engatilhado, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção foi a criação de um imposto seletivo, né? Que é aquele imposto que vai incidir nos bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E aí eu acho, assim, eu sou um pouco otimista, né, igual o professor, eu acho que é um imposto muito bonito, assim, porque ele tem uma seletividade diferente, não é uma seletividade ligada à essencialidade do bem, mas ele traz um princípio muito moderno, que é o seu bem, o seu serviço faz mal ao meio ambiente. Então, por causa disso, eu vou te tributar. O seu bem, o serviço faz mal à saúde, né? E por causa disso você vai pagar um tributo a mais. Eu acho que é um olhar atento, né, do nosso legislador constituinte derivado para esse tipo, e é super moderno, né? Eu estava estudando isso, estava vendo como é que funcionava nos Estados Unidos, estava vendo como é que funcionava na Europa, aí eu vi que realmente, aí dá para fazer um livro, né? Porque é uma coisa muito nova, a gente não sabe como é que vai vir, né? Tá todo mundo com medo, ele vem um pouco para suprir a arrecadação do IPI, mas o IPI ele tinha um critério diferente, né? Que era da essencialidade do produto, tá? O que for supérfluo, a alíquota é maior, o que não for... o que for essencial, a alíquota é menor. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está falando em outros parâmetros, né? E a gente falava muito na tributação ambiental do princípio do poluidor-pagador, né? Se você polui, você vai ter que pagar justamente para, entre aspas, indenizar a poluição, e você divide, em vez de você ficar com os lucros só para você divide uma parte do seu lucro para indenizar o mal, né, que você está fazendo para a sociedade. Nesse caso, não. Nesse caso, ele é um pouco diferente, porque não é só poluição, né? A gente sabe que o meio ambiente não se resume só à poluição. E entra um outro fator, que é a saúde. Então, assim, eu até estava vendo assim, que a gente tem agora um imposto, um tributo, que ele tem parâmetros de tributação ambiental e tem um parâmetro de tributação saudável, uma coisa muito nova, que ninguém fala.
E aí eu até escrevi um artigo antes de vir para Brasília, falando que a gente está criando um novo princípio, que é o princípio do prejudicial pagador, que vai orientar toda essa tributação e tomara que oriente toda essa regulamentação que vai vir desse imposto. É muito interessante seria o seletivo de bebidas açucaradas, né? Se debate muito no Congresso, se debatia até, tem um projeto de lei, só me engano, de CID, Perfeito. mas agora tem um tributo específico para combater os refrigerantes e por aí vai. Então, realmente, doutor, você tem razão. É um tema totalmente novo e uma avenida aberta de política pública. É o tributo, né? Esse é um tributo, né, apesar de ter fins, né, fiscais, né, de arrecadação, mas a gente fala que tem extra fiscal. Ele não é só para arrecadar dinheiro, é para você induzir. Quando você aumenta a alíquota de um tributo, você encarece o produto e aí você induz comportamentos, induz ou inibe. Então, em vez de a pessoa consumir um produto, né, principalmente alimento, né, que faz mal à saúde, ou então que, né, comprovadamente, ele vai consumir uma fruta, por exemplo, né, que em tese, né, não faz tão mal como aquele produto, né, nesse exemplo aí que o doutor Júlio deu. A gente vê aí o cigarro, né? Que paga tanto tributo, mas ainda as pessoas continuam fumando, né, doutor César Bergo? Eu acho interessante esse debate, porque estava pensando aqui, né? Falou em economista, falou em contador, mas o judiciário vai ter que se preparar também, né? E muito, né? Por quê? Porque vai aumentar as demandas, né? A gente sabe que toda coisa nova acaba aumentando, então os juízes se preparem, porque vai aumentar muitas demandas que a gente tem certeza, porque hoje mesmo, na questão tributária, a gente vê aí como é que está funcionando, né? E graças talvez à inteligência artificial diminua um pouco, porque a gente fala com o STF mesmo aqui tem um sistema que faz um filtro, isso aí facilita. Então o aspecto do judiciário também, participando dessa discussão, é fundamental para que não gere demandas, né? E que a gente sabe que essas demandas não é assim, é o efeito manada, né? Um entra, todo mundo entra e não há tribunal que aguente, né? Então, esse aspecto é importante. E a questão também ambiental, porque no mercado financeiro a gente já saiu na frente disso aí há muito tempo. Então, nós temos o processo de ESG, que olha a questão ambiental. Inclusive, a minha empresa mesmo só investe em projetos que tenham esse selo, vamos dizer assim, né? Então, facilita muito essa compreensão ambiental. Quando eu falei que o Brasil acaba sendo um grande celeiro, e se a gente entrar com esse sistema também, e como estamos entrando aqui no mercado financeiro e tem trabalhado insistentemente nisso, facilita bastante a reforma tributária, né? Esse entendimento dos açucarados, né? Do fumo, né? Agora, do ponto de vista prático, o que eu vejo é que o cidadão, né? Ele está interessado em saber quanto que vai custar para ele lá na ponta. Então, eu dou exemplo aqui de Portugal, eu estava até comentando com o doutor Jansen, que eu voltei de lá, a gente pega as notinhas, passa num local lá, recebe de volta o tributo. A pessoa que é turista, que não é residente. Então, a gente tem um setor no aeroporto lá de Portugal, você chega com as notinhas, você recebe tudo de volta. Esse é o cashback que eu conheço. Que, né, não é o cashback que muitas vezes está sendo discutido aí. Né? Deu o nome de cashback. Cashback é algo que vai criar algo positivo, que mude, porque você vai pela punição, tudo bem, não fuma, não bebe e tal, mas por que não vai pelo positivo? Dá dinheiro para quem que age corretamente, né? E aí não tem a dúvida que você vai realmente mudar a cultura, né? Deixar de ser aquele que leva vantagem em tudo, né? Eu quero sempre levar vantagem e tal. Ou seja, é o ganha-ganha, né? Se você está ganhando... Então, na economia nós temos a partidas dobradas, né? Todo crédito corresponde ao débito e vice-versa. E assim deve ser a sociedade, né? E sempre num processo de ganha-ganha. Né? Eu estou ganhando, mas quero que o outro ganhe também. Então, eu acho que nesse sentido, a reforma tributária, se for nessa linha, os estados ganham também. Porque é o que a gente está vendo aí, né? Governador favorável, governador contra, conselhão, né? Como é que vai funcionar um conselho com tanta gente? Né? Vamos lá, vamos ver. Mas aí... Quem vai ser indicado? Como vai ser as indicações para esse conselho? Na verdade, o que a gente tem visto, né, existem estados com mais força, né? Então está se colocando os nomes, mas isso ainda tudo está na efemeridade, vamos dizer assim, né? Não existe algo definido. Não sei se vocês
tem uma colocação nesse sentido. Só falar um pouquinho, só para terminar o assunto do imposto seletivo, que eu estava dando uma palestra semana passada até no Acre, e aí falei que eu achava bonito assim, a tributação incidir sobre bebida alcoólica. Eu fui quase, né? E aí, estudando as diretivas da União Europeia, eu descobri que, de forma bem resumida, né, que as alíquotas elas variam. Na verdade, tem uma isenção em função do teor alcoólico, porque o que faz mal no álcool o que faz mal na bebida é o álcool. Então existe uma linha assim, vou tentar resumir. Quanto maior o teor alcoólico, maior seria a tributação, que em tese mais nocivo é para a saúde. Então na Europa eles já é uma diretiva bem antiga, eles já estão bem avançados, né, nessa questão aí da tributação da bebida. Professora Adassi? Eu ia até olhar aqui o texto específico, mas na Constituição a gente já tem, só respondendo ao que foi perguntado sobre a questão das indicações, qual vai ser o parâmetro para a indicação. Então, você tem ali, acho que 3 ou 4 parâmetros, eu ia olhar, porque eu não lembro de cabeça, mas são parâmetros que envolvem todos os estados, então todos os estados vão estar dentro do conselho, então 27, e 27 municípios. Aí a questão é como os municípios vão ser escolhidos, né? Porque os municípios vão ser escolhidos, e aí eu vou voltar àquilo que a gente conversou no intervalo, com critério de população. E aí, eu falei no intervalo que eu não ia falar, mas aí alguém me provocou e eu vou ter que falar. Por favor. A reforma tributária traz mais um desafio, que é as formas de compensação. No Brasil, quando a gente discutiu o sistema tributário na década de 60, a grande questão era a industrialização do país. Então, se privilegiou a origem. Então, muito do tributo ficava na origem. E, na verdade, todos os mecanismos geravam a receita, a arrecadação para a origem. E isso gerou uma distorção, inclusive uma distorção federativa. E foi por conta disso que se utilizou muito dos incentivos fiscais para mudar e trazer receita para os seus respectivos estados e municípios. A reforma tributária, ela acaba com os incentivos fiscais, então acaba com essa forma de fazer política e muda o mecanismo tudo para destino. Quando a gente muda e altera a arrecadação tudo para o destino, aí o contribuinte vai falar o que isso quer dizer, né? Quem está nos ouvindo. Quando a gente muda para destino, significa assim, aonde você compra. Então, se eu estou produzindo um copo aqui em Brasília e você está nos ouvindo aí no Acre, e aí você comprou esse copo, a tributação, a arrecadação vai ficar no Acre. Então, isso é destino, né? De forma muito simples. Mas aí não tem nenhum mecanismo para a origem. Então, os mecanismos de compensação que poderiam haver para a origem, seja na questão da distribuição do fundo, seja na questão da própria representação dos municípios que são municípios de origem, eles não vão ser representados nem no Conselho e não vão ter mecanismos de compensação dentro dos elementos de compensação do fundo. Então, assim, para quem é município da origem, eu acho que a reforma está mais complexa e o desafio vai ser maior. E talvez a gente tenha que fazer alguma mudança aí ao longo do caminho, por conta desse desequilíbrio na distribuição de receita e de arrecadação entre origem e destino. E sobre a questão do destino, tem um outro elemento. Hoje, a grande discussão do mundo, assim, a reforma tributária coloca o Brasil num patamar de discussão de igualdade entre os outros países do mundo. Porque o nosso país, ele era federativo e tinha tantos tributos e complexos e que o mundo não conseguia enxergar qual era a forma de tributação do Brasil. Então, o nosso colega, para ir discutir com os investidores, ele tinha que explicar tributos federais, municipais, estaduais, e as pessoas não conseguiam chegar dentro dessa discussão, né? Agora não, você tem um tributo, que é o IBS e CBS, que eles vão ser irmãos, eles vão ser iguais. Pronto. Só que nesse patamar de discussão, quando a gente coloca tudo no destino, nós vamos enfrentar a mesma discussão que a Europa enfrenta. Por quê? Como a gente não tem mais fronteira, Ruth, eu posso prestar um serviço do Brasil para Portugal. E quem vai ficar com o tributo? Brasil ou Portugal? Brasília ou Portugal? Então, assim, essas discussões sobre arrecadação e sobre como vai ficar a tributação, ela vai trazer uma mudança de paradigma e uma discussão necessária que vai envolver não só a questão federativa, mas vai envolver a questão entre os países. Porque a gente está falando de um mundo
que não tem mais fronteira. E de uma prestação de serviço que ela acontece em todos os lugares. E que pode acontecer em todos os lugares. Que a gente está falando agora da economia digital, né? Que é um outro contexto de tributação. Então, assim, é mais um desafio federativo. E para os contribuintes é entender que nós vamos ter o desafio da carga tributária, mas ele pode e deve ser calibrado de forma, né, justa, entender aí quem paga mais, quem paga menos. Mas nós temos muitos elementos que cooperam para esse novo... essa nova sintonia, tá escrito, sintonize seus direitos, essa nova sintonia do cidadão com o Brasil, do cidadão se sentindo cidadão do Brasil. Por quê? Porque ele conhece e entende o tributo que ele paga. Essa é a grande diferença. É a transparência de entender, não, eu estou pagando esse tributo e eu sei quanto eu estou pagando. É diferente de quando você não tem noção ou consciência. O conhecimento traz consciência. E a consciência faz com que você personalize e personifique o seu direito e se identifique como cidadão daquele país. Professor Júlio, o que podemos dizer? É isso mesmo? Um mundão sem fronteira agora? É um mundão sem fronteiras, assim, realmente aquele clichê, nós somos cidadãos do mundo, né? Mas isso é um problema que todos os países enfrentam. Todos os países enfrentam. O problema é que o Brasil enfrentava esse problema com o ferramental dos anos 60. Essa é a grande questão. A tributação sempre ficava com o Estado produtor, e agora mudou. Havia uma repartição, havia a guerra fiscal, assim, é incerto você dizer, porque você também tem determinadas situações que fica na origem, às vezes no destino, por exemplo, combustíveis, a depender se eles eram derivados ou não de petróleo, tem essa diferença, mas é um grande desafio. A Europa, inclusive, tem essa discussão até hoje da tributação origem e destino, porque no começo, lá no relatório que transformou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço em Comunidade Econômica Europeia, tinham dois grandes desafios. Primeiro era energia, segundo, tributação. E aí o Jean Timbergen falou, que é economista, fala na necessidade de tributação de destino, e sempre foi uma diretriz da União Europeia, só que como gera esse problema, economias como a Alemanha, França, perdem com a tributação do destino, então até hoje eles estão no que eles chamam de regime, acho que é temporário, né, que eles chamam. É um regime temporário que dura a União Europeia toda. Né? Então, é um grande desafio. A grande questão, como a Adassa coloca, é que agora a gente tem que fazer isso tudo com o princípio da transparência expresso na Constituição. Né? O ministro de Finanças do Luís XIV, né, o Jean-Baptiste Colbert, ele falava que tributação é a arte de você arrancar de um ganso o maior número de penas com o menor número de gritos. Né? Mas agora com o princípio da transparência. Eu tenho transparência, eu estava dando aula sobre isso, professor Jansen, e a transparência tem duas dimensões. A primeira dimensão é a transparência para o cidadão. Quem é que paga o Estado e quem é que recebe do Estado. Né? Que a gente tem um princípio da publicidade mais genérico, mas agora tem nesse aspecto. E o segundo é a transparência no aspecto internacional para os investidores. Um investidor, ele tem que saber, vou investir no Brasil, a carga tributária vai ser essa para esse tipo de serviço. Hoje, eu não tenho segurança na maioria dos clientes internacionais que eu atendo de dizer com clareza qual vai ser a carga tributária dele. Tem razões estruturais, que é a complexidade do sistema, mas tem razões simples também. A nossa legislação tributária só está em português, né? Só está em português. Eu conversava com os colegas que trabalharam na reforma tributária, tem muita discussão internacional sobre a reforma tributária da Índia. Mas não porque é uma reforma tributária genial, é porque é recente e é porque os materiais estão todos em inglês. Né? Se um estudioso americano ou europeu quiser estudar a reforma tributária brasileira, ele vai gastar uma grana com tradução. Né? O português não, né? O português não. O português não. Mas então, assim, a gente tem que aprender, até nessas pequenas coisas, a se tornar cidadãos do mundo. Né? A abrir nosso sistema tributário também para análise dos nossos pares do ponto de vista internacional. Pois não. Não, eu queria colocar assim, há quanto tempo que nós fazemos a contabilidade internacional? Também é recente. É recente, né? Muito então, recente. O Brasil está se adaptando. Acho que o positivo é isso, nós estamos nos esforçando. Agora, o diferencial do país é muito grande. O custo do Brasil, para efeito de energia e tal, é muito mais barato que em qualquer outro país. Né? Então, isso nós temos que usar, né, a nosso favor. E não tenha dúvida, como você bem colocou, eu acho, que tendo uma reforma tributária, melhor que não ter. Mesmo com todas as dificuldades, né, tem que parabenizar o nosso Congresso por ter aprovado isso aí. Né? Verdade. É o que a gente comentou aqui, o Executivo faz as leis, mas passa pelo crivo do nosso Congresso, porque é lá que está a sociedade. Né? E nós temos que valorizar essa questão no âmbito da democracia.
né? Mesmo que existe toda aquela discussão, às vezes a gente não entende porque um deputado pensa assim, um senador diferente, mas tem que ser assim. Nosso país é diferente, né? Quando a gente vê a segmentação lá fora, em termos econômicos também, a gente tem que ter orgulho disso aqui, porque nós somos diferentes e temos que reforçar isso. Então esse processo é difícil, é complicado, mas é positivo. Eu vejo que a discussão que nós estamos levando aqui adiante é nesse sentido, de positivo. Professor Jansen, chegou uma pergunta para mim aqui do Dr. Dalmo Palmeira, ele já participou conosco aqui, ele é especialista em orçamento. Ele pergunta que ao longo da tramitação da PEC foram incluídas várias exceções à aplicação do IVA, do IVA cheio. Agora, na regulamentação, há alguma chance dessa lista de exceções mudar? Quais os detalhes que devemos ficar atentos nessa regulamentação em relação às exceções? Esse é uma dos mistérios, né, dessa regulamentação. Tentou-se criar uma alíquota única, mas criaram 3 regimes diferenciados e alguns regimes específicos, né? Lembrando que regime diferenciado é uma efetiva redução da carga tributária, ou aquele produto, aquele bem, aquele serviço, ele por algum motivo ele vai ter uma carga tributária diminuída, e o regime diferenciado não necessariamente é uma redução de carga tributária, mas levando em consideração as peculiaridades do setor, é um setor que merece uma tributação específica, como é o caso de combustíveis, como é o caso do setor financeiro. E aí, assim, a ideia é saber se agora o legislador complementar vai obedecer e em que forma, porque esses regimes diferenciados, eles têm um olhar que eu chamo muito bonito, assim, né? Porque ele olha para o Brasil. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de saúde. Então, ele tem todo um olhar para a saúde, né? Tem lá o serviço de saúde, é um regime diferenciado, e tem diversos equipamentos médicos, equipamentos cirúrgicos, porque a saúde é um valor importante, é um dos objetivos da Constituição da República. Ele também tem outro, a educação, né? Ninguém tem dúvida que a gente precisa melhorar a educação, então tem um olhar atento para a educação. E também tem um olhar atento para a alimentação, né? A gente, como o professor falou, tem uma coisa que é certa. A gente vai se alimentar até o final das nossas vidas. Isso não vai mudar, por mais que mude a Constituição, por mais que mude o mundo, por mais que não tenha mais fronteira. Então, isso é uma coisa que vai ficar. Então, teve todo mundo um olhar atento para a alimentação, e aí para a alimentação saudável. E aí, só que ele não diz quais os produtos, não diz quais os serviços. E aí, na regulamentação que em tese vai trazer especificamente quais serviços, quais produtos vão ser objeto de redução de alíquota. Professora Adassa, a senhora já teve acesso a algum ponto dessa regulamentação que o governo pretende trazer aqui para o parlamento? Mesmo se eu tivesse, eu não poderia dizer que teria tido, né? Mas não, essa regulamentação está no executivo, né? A gente não faz parte desse grupo de trabalho. O grupo de trabalho é um grupo do executivo. Acho que o doutor Júlio sabe, não sabe, doutor Júlio? Não, de maneira nenhuma, e também estaria 7 chaves. Essa informação vale ouro. A questão, assim, essa regulamentação dos setores é sobre essa situação da pergunta do Dalmo. Então, assim, que legal a gente estar tendo participação, né, dos colegas. Ela vai vir, mas ela vai vir de acordo com o que está posto no texto da Constituição. Então, assim, os setores se mobilizaram durante a tramitação da PEC, né, enquanto ela estava tramitando, para estarem ali dentro do texto. Então, o setor de saúde está lá com vários elementos, inclusive a questão de medicamento, inclusive a questão de tipos de serviço de saúde, que está ou não, a questão da educação, a questão dos produtos, né, da linha Pink, a questão dos alimentos, a questão do ovo, não, enfim, assim. As pessoas se mobilizaram, cesta básica, elas se mobilizaram durante a tramitação. Agora, na regulamentação, a gente vai entender como que essa calibragem de alíquota vai funcionar, porque é até 60% em alguns casos, outros são 100%, como essa calibragem de alíquota vai funcionar para os determinados setores. Mas não entram novos setores, vão entrar os setores que estão postos no texto da Constituição. A não ser que façam uma emenda, né? Mas assim, o que está posto ali é o texto da Constituição. Exato. Tem um problema da classificação. O que é serviço de educação? Custo em inglês para imposto de renda, por exemplo, não é. Né? Então tem essa discussão. Mas tem uma previsão interessante, que eu não sei se o professor Dalmo está falando disso. Parágrafo 10 do artigo 9º da emenda, ele fala que esses incentivos da desoneração, eles vão ser reavaliados a cada 5 anos. E a lei pode prever um regime de transição para eles irem para a alíquota geral. Então, vou pegar, por exemplo, medicamento. Reduzir o preço,
não reduziu. Então é melhor eu cobrar a alíquota cheia e pagar medicamento no SUS para os cidadãos. Pode ser feita essa análise de retorno. Então eu acho que isso dá uma responsabilidade muito grande para o comitê gestor, que me parece que o comitê gestor do IBS vai ter que fazer esse tipo de estudo. Uma responsabilidade muito grande também para o Congresso, né? Porque a cada regime desse que eu retiro da tributação favorecida, em tese eu gero um impacto na alíquota de referência para baixo, né? O ministro Fernando Haddad, ele falou, numa época dessa, que cada regime desse significava meio ponto ou um ponto a mais na alíquota. Então, esses exames quinquenais, que são estudos de impacto legislativo, como a gente chama em legística, né? Eles vão ser muito importantes. Agora, tem sempre a questão política, né? Muito mais conveniente para o legislador ele dar um incentivo do que ele tirar, né? Tirar é muito difícil. Mas eu acho que agora, em função do princípio da transparência e em função do impacto direto que esse tipo de regime tem na alíquota geral, eu acho que vai ser um debate interessante. Professor, vamos lá, professor César Bergo. A economia aí, e o senhor acredita que isso vai atrair mais investimentos do jeito que essa reforma tributária foi aprovada, ou temos que aguardar essa regulamentação? Não, acho que não tem que aguardar, não. Acho que vai trazer, né? Já tem uma visão diferenciada em função só da aprovação, né? Não tenha dúvida que os investidores eles estão interessados no retorno. Agora, o Brasil é carente de capital, a gente sabe disso. Então, precisa de investimento. A gente tem que aumentar as taxas de investimento no país. E aumentando a taxa de investimento, você vai aumentar a arrecadação, né? Aí você resolve, por um lado, também a necessidade. Muitas vezes, você dispensa um determinado produto de uma tributação. A dificuldade, por exemplo, falei cesta básica aqui, porque até hoje não disseram quais são os alimentos que vão estar na cesta básica. Cada estado tem uma cesta básica. E cada estado tem uma política com relação à cesta básica também. Mas é importante pelo seguinte, porque o investidor ele tem um olhar muito na questão de equilíbrio do mercado, né? Então, ele é meio avesso à questão das distorções, né? Então, à medida que o país vai mostrando que ele tem realmente as suas leis, as suas instituições, isso vai facilitando muito o fluxo de capital para o país. E o Brasil ele tem um momento especial com relação ao que o mundo pensa em relação aos investimentos, sobretudo no campo da energia, né? O Brasil realmente tem muito a oferecer nesse campo de meio ambiente, energia. A gente trabalha muitos projetos de geração de CO2, né? Crédito de carbono. Às vezes as pessoas pensam que crédito de carbono é uma coisa muito importante, né? E o país está aí para oferecer esse retorno para os investidores. Então eu vejo que a reforma tributária nesse contexto, ela foi fundamental. Agora, eu não tenho a dúvida, eu vou afirmar aqui, é preciso fazer outras reformas. Tem a reforma administrativa que está estacionada, precisa levar adiante, porque aquele ente governo ali tem que gastar mais eficiente, tem que ser mais eficiente, né? Então, a reforma administrativa não pode ser esquecida, né? Tem a questão da reforma sobre a renda, né? Até na reforma de consumo, colocar iates, aviões lá, não devia estar lá, mas acabaram colocando, sinal de que está precisando ver essa questão. Então, do ponto de vista prático, né, tem muitas reformas a serem feitas, mas eu não tenho dúvida em afirmar que essa reforma tributária não foi só um marco mesmo, é um processo, né, como foi bem dito pela professora. Então, eu vejo nesse sentido aí de melhoria geral do nosso ambiente de negócio e do ambiente jurídico também. As questões das decisões judiciais no país acabam gerando mais impacto do que a questão tributária. Então, vai cobrar imposto, não vai cobrar, devolve, não paga. Então, isso tudo aí acaba complicando do ponto de vista do investidor internacional. Mas não tenha dúvida que melhorou bastante o ambiente. Professor Jansi Murayama, imposto de renda começou agora, né? O governo liberou ontem o acesso ao programa. E o contribuinte final, ele vai acabar pagando mais imposto de renda com essa reforma tributária ou não? As pessoas devem ficar preocupadas já, né? Não, essa reforma tributária é uma reforma da tributação do consumo, né? Então, em princípio, não muda nada da tributação da renda. Mas existe uma previsão na reforma tributária, na emenda constitucional, de que o Congresso, né, o Executivo, mande um projeto de lei em determinado prazo, salvo engano, 90 dias, né? Tanto da tributação da renda, quanto da regulamentação da reforma tributária, tanto também da tributação da folha de salários, que é uma coisa muito importante, né? Contratar hoje em dia é pesado, é caro, então eles querem, de alguma forma, aliviar essa contratação para ter mais geração de emprego. Então, assim, em princípio, e uma coisa que eu falo para as pessoas que me perguntam, né, o que mudou na minha vida hoje?
né, com a aprovação da reforma tributária, eu falo, não mudou nada na sua vida. Em 2024 e 2025 vai continuar tudo do jeito que está. Aí eu pergunto, mas eu tenho que fazer alguma coisa? Você tem que fazer sim, você tem que acompanhar a legislação, todo o processo legislativo, todos os projetos de lei, e aí é o momento de você contribuir para o debate, porque depois, uma vez aprovado, é muito difícil você, né, aprovar uma outra lei para mudar. Já indo bem na linha do que a senhora já falou, né, professora Adassa? Se apropriar do texto, se apropriar como cidadão, entender que aquilo vai impactar, sim, na sua forma de consumir. Porque, assim, principalmente para a classe média, você vai ter um impacto no valor do serviço. E isso vai mudar ou alterar a forma de consumo, porque altera a forma de você escolher o que é essencial ou não para a sua vida, depender da sua saúde financeira ali, né? Falando sobre a questão financeira, da sua saúde financeira, como é que você vai escolher. Essa reforma tributária traz para o país a possibilidade. Então, nós temos aí, a gente está falando de esperança, de otimismo, então que bom. A reforma tributária, ela traz uma grande oportunidade, não só para o operador do direito, não só para quem é profissional, mas para todos os cidadãos. É entender que ele faz parte do Brasil, que ele contribui para a efetividade de política pública, para entender que aquele valor que não é pago no medicamento, de repente não está voltando no preço. Então, será que aquela política está certa? Então, quando eu for cobrado daquele que eu elejo para estar ali no Congresso, eu vou ter outros elementos para discutir. E um grande passo é a avaliação da política pública. Um grande passo é avaliar se aquela política está sendo efetiva para a garantia dos seus direitos, como, né, cidadão do país, ou não. E um aspecto fundamental é elevar o nível do Brasil para a discussão internacional e para trazer, né, para os investidores uma transparência de como nós funcionamos na questão tributária, possibilitando, sim, investimentos de alto nível e com esse financiamento, né, para a questão produtiva, trazendo aí desenvolvimento para o país. Então, a reforma tem grandes ganhos e uma grande oportunidade. Ela seria muito mais bem aceita também, né, doutor Júlio, se tivéssemos uma contrapartida de serviços públicos, as pessoas poderiam participar com mais boa vontade, né? Exatamente. Eu sempre falo que direito tributário tem muito de comunicação, sabe? A gente comunica muito mal sobre direito tributário, para onde vão nossos tributos, para gerar uma noção de cidadania fiscal, né? O cidadão muitas vezes não se vê como o americano chama, como um taxpayer, né? Porque ele não paga imposto de renda, mas ele paga imposto sobre o consumo. Então, mas eu não pago imposto de renda, então tudo que vem do Estado para ele, às vezes a pessoa olha assim, isso é um favor, uma benesse, ou não confia no Estado. Então, a gente tem que criar uma cultura de que todo mundo paga tributo. Todo mundo paga tributo. Então, todo mundo tem que receber serviço em contraprestação. E aí eu volto ao princípio da transparência que foi repisado. É importante que o cidadão saiba quem paga o Estado e quem se beneficia do Estado, né? Então, é de suma importância que a reforma tributária seja desenhada nesse sentido, né? Sim. Infelizmente o nosso tempo já está esgotado. Quero começar agradecendo aos nossos convidados. Vou começar pelo último que eu apresentei, professor César Bergo, professor de Mercado Financeiro da UNB. Obrigado por estar conosco, professor. Olha, é uma satisfação, e lembrando tudo que foi dito aqui, eu queria deixar a questão americana do imposto sobre herança. Lá o imposto de herança é enorme, mais de 40%. Aí o pessoal fala assim, mas aqui no Brasil... Por quê? Lá eles querem que a pessoa empreenda, né? Então, assim, ela recebe pouca herança porque ela vai ter que trabalhar para poder ganhar, né? Então, é uma questão, assim, né, de cultura, perfeito, né? Aqui no Brasil, às vezes, as pessoas só querem vir a nós, mas não vai o contrapartida. Então, lembrando que é um processo de ganha-ganha. O contribuinte vai ganhar e a nação também, nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, professor César Bergo. Também agradeço ao professor Jansen Murayama, consultor tributário, graduado em Direito e Ciências Contábeis, mestre tributário, autor de livros e artigos científicos tributários. Obrigado por estar conosco diretamente do Rio de Janeiro. Eu que agradeço o convite e estou à disposição para novos debates. Professora Adassa Laís de Souza Santana, professora, doutora, pós-doutoranda em Direito Tributário, possui especialização em Direito Tributário e Finanças Públicas pela Escola da Administração Fazendária. Obrigado por estar conosco. Um recado final para o nosso ouvinte? Esperança. Nós temos aí uma grande oportunidade. A reforma tributária precisa ser apropriada por
cada um de nós. Nós fazemos parte desse país e somos responsáveis ou corresponsáveis pelo desenvolvimento dele a partir do momento que nos apropriamos da possibilidade de construir a lei. Então, é isso. Nossa mensagem de esperança, nossa alegria em participar, nosso olhar atento ao que está sendo realizado e feito e nossa responsabilidade e compromisso em estar cooperando para esse conhecimento da sociedade do que está acontecendo no Congresso Nacional. Obrigado mais uma vez. Oportunidade. Professor Júlio Queiroz, advogado, doutor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP, mestre em Direito, Estado e Constituição pela UNB. Obrigado por estar conosco também. Obrigado, Sérgio. Obrigado, colegas de bancada. Foi um debate muito interessante. E obrigado principalmente aos ouvintes. Eu adoro falar de direito tributário no rádio, porque rádio é ouvido pelos brasileiros, né? O brasileiro adora rádio. Então, a gente falar de um tema complexo, sofisticado desse no rádio, quer dizer que a gente está levando para os brasileiros a discussão sobre a cidadania deles, né? Negar a justiça tributária é negar a democracia. Então, a Rádio Justiça presta um tributo, para usar essa palavra de novo, à democracia quando promove esse tipo de debate. Obrigado. 9h45. Lembrando que essa entrevista, esse bate-papo aqui, essa mesa redonda, ou debate, vai ficar disponível também no YouTube da Rádio e TV Justiça. Intervalo, porque na volta temos o giro de informações do Poder Judiciário. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.